Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e vamos ao cálculo do máximo divisor comum, o MDC, entre 30, 45 e 60. Para se calcular o máximo divisor comum, o procedimento inicialmente é o mesmo. Nós vamos decompor esses números em fatores primos, dividindo cada um deles por uma sequência de números primos, uma sequência crescente, né? E no final é que existe uma diferença entre o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, e vocês vão perceber essa diferença, que ao invés de multiplicarmos os valores, como fazemos no mínimo múltiplo comum, nós vamos escolher aqueles números que sejam divisores daquela linha de todos os números que estiverem à esquerda. Então essa é a diferença básica, vocês vão entender melhor quando chegarmos lá. E uma outra maneira de se calcular o máximo divisor comum é buscar os divisores desses números, né? E vamos buscando os divisores até encontrarmos em algum momento um que seja o maior divisor comum entre os três, ok? Então, mais prático, eu acredito que é decompondo esses números em fatores primos, que se por acaso os números forem muito grandes, vocês calcularem os múltiplos de números muito grandes é mais complicado, né? Então, o ideal é a decomposição em fatores primos. Mas vocês têm essas duas opções, né? Ou calculem decompondo o número em fatores primos, ou então busque os divisores desses números, ok? E antes de começarmos, nós vamos falar sobre os números primos. Nós iremos utilizá-los aqui, então é necessário que saibamos o que é um número primo. Número primo é aquele número que só é divisível por ele mesmo e por um. No caso, o 2 é o único número primo que é par, né? E aqui nós temos uma sequência infinita de números primos. A definição de números primos é aquele que é divisível somente por ele mesmo e por um, né? É uma peculiaridade dos números primos. Eles só são divisíveis por eles mesmos e por um, ok? E nós vamos iniciar então a decomposição em fatores primos e depois vamos buscar os múltiplos de cada um e vocês vão observar qual que é a mais prática, a maneira mais prática de se calcular o máximo divisor comum. Vamos começar então vendo o número 2, se é possível colocá-lo aqui para iniciar essa divisão. No caso, o número 2 é possível, porque ele é um divisor de 30 e de 60. Ainda que estivéssemos à esquerda somente o número divisor divisível por 2, colocaríamos os dois, mas nós temos dois números aqui que são divisíveis por 2, então iniciaremos por 2. 30 por 2 é 15. O 45 por 2 não é possível, nós vamos repetir. O 60 por 2 é 30. E agora nós vamos observar se ainda é possível a divisão por 2. Sim, é possível. Por quê? Porque temos o 30, que é divisível por 2. Então, vamos repetir o 2. O 15 nós vamos repetir também, porque não é divisível por 2. O 45 da mesma forma. E o 30 por 2 é 15. Agora, vamos observar se ainda é possível a divisão por 2. No caso, não é, porque nem o 15 e nem o 45 são divisores, são divisíveis por 2. No caso agora só cabe o 3, né? Porque os 3 são divisíveis por 3. Então vamos colocar o 3, 15 por 3 é 5, 45 por 3 é 15 e o 15 por 3 novamente é 5. Ainda é possível a divisão por 3? Sim, o 15 é divisível por 3, então vamos repetir. Aqui o 5 não é possível, a gente repete. O 15 por 3 é 5 e vamos repetir o 5 porque não é divisível por 3. Agora, qual o próximo número primo que vai caber aqui? No caso, só é o 5, né? Porque sendo o 5 número primo, ele só é divisível por ele mesmo, o que vai dar 1, 1 e 1. Observem aqui que só temos números primos à direita, né? Por isso a decomposição em fatores primos. E diferente do que a gente faz no cálculo do mínimo múltiplo comum, aqui nós iremos elencar ou escolher aqueles números que estão à direita que forem divisores dos 3 ao mesmo tempo. Observe a primeira linha, nós temos o 2,
E o 2 não é divisor dos 3, ele só é divisor de 30 e de 60. Na segunda linha, nós temos o 2 como divisor, porém, ele só é divisor de 30. Ele não é divisor nem de 15 e nem de 45. Na terceira linha, nós temos o 3. E no caso, o 3 ele é divisor de 15, ele é divisor de 45, né? E o 15 novamente se repetindo aqui. Então, nós vamos destacar o 3, porque ele foi divisor dos 3 aqui à esquerda ao mesmo tempo. No caso, na quarta linha, nós temos o 3, que não é divisor dos 3, ele só é divisor de 15, então não vamos escolher o 3. No 5, observe que ele é divisor, né, de 5, né? Todos são iguais aqui, vamos escolher o 5 também. Agora, ainda diferente do que fazemos no mínimo múltiplo comum, aqui nós vamos multiplicar somente os números que forem os escolhidos como divisores daquela linha, né? De todos os números que estiverem na linha. Então, vai dar 15 esta multiplicação, certo? 3 vezes 5, 15. Então, o 15 é o maior ou o máximo divisor comum entre 30, 45 e 60. Observem que a diferença é, no mínimo múltiplo comum, vocês multiplicam todos os números, né? E o resultado será o mínimo múltiplo comum. E no caso do máximo divisor comum, vocês vão escolher somente aqueles números que forem divisores de todos os números à esquerda da linha, né? Daquela linha, ok? Agora tem uma outra maneira de se calcular, que é buscando os divisores efetivamente. E para se encontrar o divisor de um número, basta você dividir esse número por uma sequência de números naturais, né? Os números positivos, 1, 0, 2, 1, 2, 3, 4, né? Vamos começar então dividindo por 1. 30 dividido por 1 é 30, por 2 é 15, por 3 é 10, por 4 não é possível, por 5 é 6 e assim nós vamos parar porque já encontramos que o 15 é um divisor de 30, né? Vamos agora os divisores de 45. Dividindo por 1 vai dar 45, por 2 não é possível, por 3 é 15, por 4 não é possível, por 5 é 9, por 5 no caso é 9, né? E vamos parar aqui também, porque já encontramos o 15 aqui também. E o 60? 60 dividido por 1 é 60, por 2 é 30, por 3, no caso é 20, por 4 é 15, por 5 é 12, e vamos parar também, porque já encontramos o 15 aqui também, né? Isto me dá a ideia de que o 15 é o maior divisor comum, né? Entre 30, 45 e 60. Então, vamos destacar o 15 aqui também. 15, 15 e 15. Em resumo, vocês têm essas duas maneiras de se calcular o máximo divisor comum, ok? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos. Tchau, tchau.